Algumas pessoas muito caras ao meu convívio partiram para o plano espiritual. Eu passei uns 16 anos em um tipo de luto. A Rádio Boa Nova e a TV Muito Maior, elas são aquela companhia da qual você precisa e que te leva para a frente e te põe para cima nos momentos em que você procura respostas. Perceba essa necessidade de renovação. Olá, começa agora o programa Dualidade. Seja muito bem-vindo, é um prazer ter você na nossa companhia. E como sempre fazemos, vamos refletir? Só há um tempo em que é fundamental despertar. Esse tempo é agora. Buda. Tá aí uma reflexão para todos nós, a importância, o valor do agora, do momento presente, que é o único tempo, é o único momento que podemos fazer o nosso melhor. O passado não volta, o futuro pode até não acontecer dentro da nossa visão aqui materialista, mas o agora, o presente momento, realmente, nós podemos evoluir e rápido, fazendo o nosso melhor, pensando e sentindo da forma mais maravilhosa possível. Bom, hoje o tema, tragédias coletivas aqui no Dualidade, pouquinho pesada, mas eu tenho certeza que o nosso convidado vai deixar um pouco mais light, um pouco mais fácil de compreendermos e entendermos esse tema. Ele é, eu digo assim, um dos maiores comunicadores aqui da TV Mundo Maior, também da Rádio Boa Nova. Ele ministra vários cursos, é palestrante, divulgador da doutrina espírita e também na área profissional ele é um ícone. E ensinar o público a falar, a se comunicar. Então é com muito prazer que eu estou recebendo de novo o nosso querido Cláudio Palermo. Tudo Cláudio, bom, meu querido. Bom Seja estar muito bem-vindo. Bom estar de novo aqui. Obrigada por ter aceitado o nosso convite. A gente sempre pede um help assim para você quando os assuntos são, vamos dizer, entre aspas, assim, um pouquinho mais complicados. Então esse tema, tragédias coletivas, como é que você pode trazer para o nosso público de uma forma explicando pelo Espiritismo, mas realmente tranquila? É um tema que vira e mexe, né? Vem na mídia e as pessoas que têm acesso à informação espírita acabam se perguntando, né? Por que ocorrem estas tragédias, né? Lá no Livro dos Espíritos, quando Kardec faz alguns comentários a respeito desta questão, primeiro que os espíritos nos advertem, né, que não existe uma fatalidade. Sim. Aliás, a única seria desencarnar. E tudo que está dentro da vida, né, física, tem uma questão espiritual, sim, antecedentes espirituais, ou aquela questão da pré-encarnação, pré-programação. Mas quando chega aqui, nós temos uma variante de situações em função do nosso entendimento, da nossa inteligência, da nossa vontade. E no caso das tragédias coletivas, os espíritos informam que eles acabam se aproveitando desta conjuntura para poder fazer aquela seleção, né, o joio do trigo, na questão do desencarne das pessoas que estarão envolvidas nessa situação. Então, muita gente pensa, um avião que cai, por exemplo, já estava previsto cair? Não, mas os espíritos se aproveitam de algumas falhas nossas. Bom, já que esse pessoal vai se reunir, vai acontecer e não tem como evitar, então esse grupo que está aqui, nós vamos ver qual destes espíritos são ligados em que precisam passar por esse tipo de experiência. Tanto que tem gente que escapa, né, do voo, de um acidente, do ônibus, enfim. Por quê? Não estava previsto dentro daquela linha demarcatória que é pré-encarnação passar por determinadas experiências e situações. Então, não existe ali uma mão divina, né? Era um termo que se usava na época do século XIX, né? A mão de Deus, né? Afundou o navio ou bateu os vagões de uma locomotiva. Então, não existe isso. O que existe são falhas humanas
E os espíritos, sabendo destas falhas humanas com muita antecedência, sabem que os espíritos que estarão ali reunidos vão precisar desse tipo de experiência para o seu próprio aprendizado e aperfeiçoamento. E aqueles que ficam também passam por esta experiência, né, de perder, entre aspas, os seus entes queridos e também aprenderão com esse tipo de experiência. Então, Cláudio, mas como você mesmo está falando, baseado no Livro dos Espíritos, alguns precisavam passar por essa experiência e é todo um trabalho feito também pela espiritualidade. Mas alguns que estão nesse meio não precisam estar, estão ali porque, né, aconteceu. E isso daí tem um livro que cita, e eu não estou me lembrando qual é. E aí eles são retirados de uma forma diferenciada, né? Não sentem o choque, não sentem a tragédia e são retirados antes. Você pode falar sobre isso? A gente tem que entender que quando alguns livros comentam a respeito desse pós, né, acidente ou pós-morte, é a visão de alguns ou de um grupo, né? Então não quer dizer que ocorra com todas as pessoas em todos os acidentes ou cataclismos que acontece na Terra. O que existe como está lá na Gênese, nos fluidos, existem faixas de energias e a gente vai se conectando com algumas delas. No caso das catástrofes, dá-se a entender que essa faixa de energia vai atraindo um grupo de pessoas, de almas, né, que estão encarnadas e em algum determinado momento isso acaba ocorrendo para todos. Mas os espíritos esclarecem também que a grande questão quando ocorre esses acidentes ou essas questões coletivas não é tanto o fato em si, mas o pós. E que no pós é que os espíritos que coordenam as reencarnações sabem fazer uma espécie de avaliação se aquele espírito necessitava ou não passar por aquela situação. No caso de alguém que necessita, tudo bem, está dentro daquela linha energética. Mas quem não necessita também será amparado e vai ter outras oportunidades encarnatórias. Então, do nosso ponto de vista, parece o fim, né? Uma coisa muito chocante. Do ponto de vista dos espíritos mais evoluídos, aquilo é uma experiência que para eles não importa como a pessoa morreu ou desencarnou, mas sim como ela vai aproveitar aquela situação para eventos futuros ou reencarnações futuras ou a vida em outras dimensões espirituais. Sim, e no caso até um amadurecimento de conhecimento espiritual, né? Porque, ajuda, facilita, né? Porque o nada desenlace. Fica em vão. Certo. Então, as pessoas que ficam, você comentou assim, mas, por exemplo, famílias que têm aí sofrido, entregado em depressões e etc., situações dessa forma, puxam para elas doenças, inclusive, por conta, né, da mente, do sentimento todo, do sofrimento que passou. O que você falaria para essas mães, para esses pais, para essas famílias que tiveram essas perdas tão dolorosas e como ainda continua acontecendo? Né? Porque a gente liga a televisão, é um absurdo. A todo momento. É prédio que está caindo, são situações de incêndio, né? Aviões que continuam tendo esses desastres, esses acontecimentos. Então parece que está aumentando muito também o sofrimento das famílias e dos amigos e dos parentes. Eu não diria aumentar, porque dá a impressão que está acontecendo alguma coisa por trás que a gente não está enxergando, né? Sim. Como uma espécie de determinismo divino. Eu diria que são muitos espíritos que reencarnaram na Terra com problemáticas e dificuldades, como todos nós, e alguns necessariamente têm que passar por esse tipo de experiência, muito provavelmente para uma evolução um pouco mais rápida ou para eliminar certas questões internas que trouxe de outras experiências que não foram tão boas. E nesse conjunto a família está também incluída, né? Porque muito provavelmente a família antes de encarnar já sabe que vai passar por esse tipo de situação, mas acontece que quando a gente está na Terra, uma, em virtude do esquecimento do passado, e outra, pela conjuntura do meio, que é muito materialista, né? Mesmo a gente sendo espírita, nós sentimos o desencarne de um familiar, de um ente querido, mesmo sabendo que a vida continua, a gente ainda tem uma visão assim que parece que é o fim, que acabou, isso acaba levando a esse tipo de sofrimento. Então aí, essa conjuntura, o esquecimento do passado, essa questão que a gente não sabe bem o que vem posterior,
Então a gente acha que realmente perdemos um ente querido. E não perdeu. E não perdeu. E aí a gente entra nesse tipo de pensamento, né? Bom, já que eu perdi, então não tenho mais sentido na vida. Se entrega mesmo à depressão. E acabo me entregando a uma série de questões. Então, a grande questão que o Espiritismo traz é: a vida continua, essa ligação com o ente querido continua, permanece, esse amor, esse elo. Agora, estamos em dimensões diferentes, então eu tenho que continuar a minha vida e ele vai continuar a vida dele em outra dimensão. E eu tenho que continuar da melhor maneira possível, até para que ele, quando estiver lá no mundo espiritual, também tenha a tranquilidade, paciência de ver, não, minha família continua lá na Terra e está vivendo bem. Agora imagine você no mundo espiritual, sabendo que seus familiares não estão bem, não estão legais, estão sofrendo. Então você não fica bem também no mundo espiritual. Então é uma caridade dupla. Sim. Ao mesmo tempo que você se recupera, se harmoniza, entende e continua vivendo da melhor forma, você ajuda o outro que está no mundo espiritual também a continuar vivendo lá da melhor forma, porque ambos estão conscientes de que estão em dimensões diferentes, estão, mas a vida continua e vão levando isso dentro da proposta de caridade, de amor, de solidariedade e fraternidade. Agora, quando eu estou sofrendo aqui, com certeza esse familiar desencarnado também vai sofrer lá. É importante, né? Porque ficar chorando demais, né? Naquele desespero realmente, não podemos esquecer que lá eles sentem. Sentem tudo, né? E sofrem muito também. Você tem a fase do luto, que é normal, né? Os especialistas em tanatologia dizem até 2 anos. Passou disso e começa a atrapalhar, você não começa a se desenvolver, quer largar da vida, né? Pois Aí é que entra a logoterapia, né? Que o Aldenir Leite aqui na TV e na rádio fala tão bem, que você precisa ter um sentido de vida. Sentido de vida, E exatamente. O sentido de vida é você trabalhar dentro dessas propostas de estar em harmonia, e sabemos que, como espíritas, a vida continua, aqueles que foram para o outro lado também continuarão em harmonia, porque vão nos ver aqui em harmonia. Como o Chico fala, a saudade dói dos 2 lados. Isso, é. Gente, nós vamos fazer um rápido intervalo e o Cláudio vai responder para a gente como é que fica esse reencontro daqueles que se foram e em relação àqueles que ficaram aqui na hora que chegarem lá também. Se vai acontecer, se não vai, se demora, se não demora. Fica com a gente. Uma da grandeza do Espiritismo é desarmar a pessoa ignorante. Eu já achei bastante importante a rádio, porque ela é uma faculdade e a TV Mundo Maior está nascendo aí, não vamos deixar ela morrer. Vamos ajudar da maneira que a gente puder. Voltamos e hoje estamos recebendo Cláudio Palermo, que está conversando conosco sobre o tema tragédias coletivas. Cláudio, então esses espíritos que desencarnam assim nessas tragédias, ou mesmo de formas repentinas, que não está se esperando por uma doença, por um internamento, etc. Como é que fica o reencontro deles com os entes que já se foram e com aqueles que também, quando chegarem a hora deles, vai ser mais demorado, menos demorado? Como é que a gente explica isso para quem não tem muito o conhecimento do estudo da doutrina espírita e também para o que tem? Eu pego como parâmetro o Céu e o Inferno, né? O livro de Kardec, que tem vários relatos de como os espíritos chegaram e estão no mundo espiritual. E o que varia é a questão de consciência, né? O conhecimento que a pessoa tinha aqui na Terra espiritual e o quanto ela praticou deste conhecimento, né? Então, no Céu e Inferno, você pega a gente que sabia que existia um mundo espiritual, mas levou uma vida desregrada. Então, isso acaba prejudicando no processo de adaptação no mundo espiritual. E você tem o contrário, pessoas que não tinham escolaridade nenhuma, mas eram puro amor. E quando chegaram no mundo espiritual, tiveram ali uma outra condição muito melhor de se adaptar e ter relação com outros espíritos da mesma categoria.
Eu digo que o reencontro sempre irá ocorrer. Demore mais ou menos? Mais ou menos, sempre ocorre, mas vai depender justamente da condição daquele espírito desencarnado, de como ele está se adaptando e se adequando a essa nova estrutura de vida fora aqui da nossa matéria. Podemos falar de afinidade? Eu diria afinidade, mas tem a questão de como ele entende o local que ele está, o momento que ele está. Então é um pouquinho além da afinidade. Isso, as porque o questões pensamento internas. fica. O pensamento ele fica, mas eu acho que tem algo a mais, que é o quanto o espírito está nesse processo de aprendizado, de entender que agora ele está numa outra condição. O filme Nosso Lar acho que mostrou um pouco disso, né? Quando o André Luiz vai visitar a ex-esposa, né? A viúva, e ela está com outro marido, né? Então, naquele momento ele sai lá do local que ele estava em Nosso Lar, mais ou menos bom, né? Legal, e vai visitar a família e de repente ele se vê no umbral de novo. Então, qual que é o processo que foi passado ali? É a questão da consciência, né? Então, se a sua consciência está indo numa linha contínua, produtiva, você vai ter, com certeza, boas condições no mundo espiritual. Mas se você se desequilibra, imediatamente esse desequilíbrio te coloca numa situação um pouco conflitante. Igualzinho, né? O filme mostra mesmo. Então, acho que tem esses reencontros, sim, até porque Deus ele é amor e misericórdia, mas vai depender da condição de cada um e entender esse processo e se adaptar a essa nova e velha vida, né, que é o mundo espiritual. Mas é importante prestar atenção no que o Cláudio falou no início. Demorando ou mais ou menos, tem o reencontro. Então acalma seu coraçãozinho aí, que você vai ver sim, e também aqueles que já se foram vão se reencontrar no momento certo, na condição também certa. E às vezes também tem os processos pedagógicos de adaptação, como por exemplo a questão do sono físico, né? Muita gente recorda quando acorda que se encontrou com um parente recém-desencarnado, com o pai, com a mãe, ou com aquela tia que já está há muito tempo no mundo espiritual. Então, isso são processos que aos poucos vão acontecendo justamente para adaptar ambos os lados, né, nessa nova realidade, um no mundo espiritual e outra pessoa que continua aqui. E às vezes nem lembra e se encontrou. E se encontrou, mas você se sente que alguma coisa te preencheu, né? Não está mais aquele vazio. É muito legal isso. E também tem a condição, Cláudio, daqueles que desencarnaram e estão em tratamento espiritual, nos hospitais, nos locais, né, de reabilitação. Também ocorre essa parte, né? Eu acredito até que a maioria, né? Sim, eles não ficam desamparados. Não, todo mundo é amparado e tem essa questão. Às vezes, em trabalhos de psicografia, nas casas espíritas, as pessoas se perguntam, né? Por que eu não recebi uma psicografia? Muito provavelmente o espírito está se adaptando, ou ainda não pode se corresponder, ou ainda está em hospitais, em tratamentos. Tem essa questão também. E a ansiedade do que ficou aqui, dificulta também a comunicação do outro, principalmente se ele estiver em tratamento? Não diria dificulta, mas eu acho que é como a mãe e o filho, né? Você está no seu trabalho e o filho em casa, e o filho fica te ligando toda hora. Mãe, quando é que você vem aqui em casa? E você tem que cumprir o seu horário no trabalho. Você vai ficar bem lá no seu trabalho? Você vai ficar com um incômodo, uma sensação ali até de insegurança, querendo olhar para o relógio toda hora. Então vai ser um tempo ali que você vai gastar muita energia para poder atender lá o pedido do seu filho, até atender. Então, eu acho que ocorre esse tipo de situação também. É como você chamar uma pessoa, ela não pode te atender. Então, não diria uma ansiedade, mas ela vai sentir um certo desconforto em não poder ir até você, em não poder sair daquele local naquele momento. Então, eu acho que a gente tem que ter... É lógico que é um processo natural de adaptação, principalmente de quem fica, né? Você passou 30, 40 anos com uma pessoa, ela não está mais fisicamente do seu lado, então ainda é um processo de maturação, mas isso leva tempo. Então eu acho que devem ter ali socorristas preparados, especializados nessa psicologia, né? De também fornecer informações para quem está no mundo espiritual, de entender que isso é um processo natural de quem fica, e que as coisas vão se normalizar com o passar do tempo. Você falando dessa parte de quem fica e quem vai, a gente ouve muito casais, alguns até de idade, dizer, não, a hora que ele ou ela for, eu não vou aguentar, no dia seguinte
Acontece isso por conta de chamar? Pois é, e aí? Já... A pessoa está abreviando a sua parte que tem que viver aqui na Terra por conta dessa... Essa é uma boa pergunta, que eu penso e não cheguei ainda a uma conclusão, porque em família já vi muitos casos disso, principalmente do marido, né? Sim. Quando a mulher desencarna, pouco tempo depois ele desencarna também. Não tem uma resposta fechada, definitiva para isso, mas o que uma vez conversando com o médium, ele disse o seguinte, é uma hipótese, né? Não quer dizer que é uma solução definitiva. Como os casais estão muito ligados energeticamente e aquilo alimenta um ao outro, quando um sai fisicamente, fica faltando uma alimentação. Será que energética. Energia vital, e aí fluido vital? O que ficou acaba se sentindo mais fraco, vai se debilitando até desencarnar. E acaba indo mesmo. É uma hipótese lógica, mas não sei se aplicaria a todos os casos. Né? Pois é. Eu acho que fica uma dependência energética mesmo, como você falou, que de repente faz com que ele vá, ou a outra pessoa do casal vá mais rápido. Agora o que é e aí fica a responsabilidade. O que é constatado é que o homem realmente ele não aguenta ficar muito tempo. Sim. Principalmente se ficou 40, 50 anos casado. Isso, Já pensou? Aí vai. Bom, em tudo tem a mão divina também, né? Então, com e certeza a misericórdia. é amparado, Sim. né? E os espíritos que coordenam esse tipo de situação entendem dessa necessidade e amparam a pessoa nesse processo aí de desencarnação. Com certeza. Então, Cláudio, por exemplo, na época do Titanic, na época realmente de grandes tragédias, catástrofes aí, ainda tem espíritos presos a essa situação. Não é? Fica aquela energia, inclusive no local, como a gente sabe que fica mesmo. E aí, é prece... alguma coisa que tem que ser feita no local, são os parentes que estão segurando essa energia. Você pode falar mais ou menos o que pode estar acontecendo? Olha, Celina, falo por experiência própria, né? Porque chegamos a visitar algumas casas de parentes que desencarnaram e essas pessoas, enquanto estavam em vida, eram pessoas desequilibradas. E se você se afiniza com essa energia, mesmo que o espírito não esteja lá, mas a energia que ele deixou no ambiente, se você se conectar, você acaba agindo ou sofrendo a mesma dor que aquela pessoa sofreu em vida. É um negócio muito louco e interessante ao mesmo tempo, né? Então a gente tem locais na Terra que passaram por grandes tragédias, que aqueles que são mais sensíveis, né, ou médiums, acabam até captando essa energia, né? E às vezes os espíritos nem precisam estar lá. É só a energia que ficou imantada em objetos, em casas, em cidades, em regiões, como lá em Auschwitz, na Europa, né? As pessoas que vão lá acabam se sentindo mal. A melhor forma de proteção é você ir com oração, a prece. Isso vai te colocar como se fosse numa bolha ou num escudo, para quem gosta de ficção científica, num escudo defletor, em que essas energias não vão te contaminar. Então a prece ajuda e muito nessa forma de proteção. Então pedir orientação, falar para os espíritos superiores para higienizarem aquele ambiente e se há algum espírito que ainda está naquela condição, que ele possa ser orientado, resgatado. Né? Com certeza. Porque você indo em lugares, que nem em Nova York, né, onde houve lá o 11 de setembro, e outros lugares, no México, na própria Europa, e você sente, né, se a gente sente mais facilmente em casas de parentes e amigos, nesses locais grandes, de grande massa, e de que o povo continua indo lá e visitando, você sente uma energia bem ruimzinha. Aí tem dois detalhes. Um é que a energia que imanta o local, né, de tantas pessoas pensarem naquele fato, e pode ocorrer também da presença de espíritos que ainda não se libertaram e continuam através do ódio, da vingança, né, não foram para a luz como lá no filme Ghost, ainda continuam vibrando e aí colocando mais peso naquela matéria energética. Né? Não adianta, a prece é o que nós temos de mais poderoso em nossa mente, em nosso coração, nas nossas mãos. Né? Verdade, não é à toa que o Kardec colocou um capítulo inteiro. Sobre preces. Né? Aquilo tem um fundamento, um sentido. Apesar de alguns não gostarem, mas se ele fez aquilo é porque ele sabia dessa necessidade que a gente tem de se religar com o mais alto. Tá certo, a força do pensamento e do amor, né? Sempre.
Cláudio, nós queremos te agradecer muito, a equipe toda do Dualidade. Eu que agradeço. Você está sempre com a gente, quando a gente pede, assim, ele vem com todo amor e carinho. Então, eu espero que você receba esse amor e carinho da nossa equipe. Gratidão. Especificamente o meu. Gratidão. Obrigada, Cláudio. Eu que agradeço. E você, já deu uma passadinha lá no site do Clube Amigos da Boa Nova? Dá uma ligadinha, 0800 12 18 38, dá uma pesquisada lá, tem um monte de coisa boa. Você vai se tornar uma semente de luz e vai ajudar na divulgação da doutrina espírita, assim como a TV Mundo Maior e a Rádio Boa Nova precisa da sua participação, da sua colaboração e do seu carinho. E para continuar conosco aí, participando do Dualidade, você pode mandar um e-mail, fazer perguntas, colocar suas sugestões, suas críticas, dualidade@feal.com.br. Escreve para a gente. Quer assistir esse e outros programas? youtube.com/TV Mundo Maior e para interagir, facebook.com/TV Mundo Maior. Mais uma vez agradeço a sua companhia e espero você no próximo Dualidade. Até lá!